Olá, eu sou a Esperança Macarena, falando de espiritualidade, de segunda a sexta aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui um pouquinho mais alto. Ver se vai dar certo. Bom dia, Moniquita, tudo bem? Vamos deixar a galera entrar. E hoje, bom dia! Rodrigo, meu amor, tudo jóia? Bom dia, Kiko. Que bom ter tanta gente, tantos meninos no grupo hoje. Tudo bem? Hoje eu estava de manhã ouvindo o Haroldo Dias, que é um palestrante muito bom da doutrina espírita. Depois da galera que está na lista de transmissão do Pílulas, eu vou mandar o vídeo dele, né? E ele estava fazendo uma análise do Livro dos Espíritos, muito interessante. E eu decidi falar sobre isso hoje, porque às vezes eu acho que fica assim um vazio na gente de por que as coisas são como são, né? Um estudo assim mais voltado para o Livro dos Espíritos, que para quem não conhece, bom dia, Marcelo, tudo bem? Que para quem não conhece, Kardec, que era um professor francês do século XVIII, ele era um homem que não tinha religião nenhuma e começou a se confrontar com vários fenômenos espirituais e decidiu codificar tudo aquilo que ele estava vendo nas manifestações espíritas. E daí surge o Livro dos Espíritos, que não é um livro de uma única pessoa, ele é um livro ditado por vários espíritos, que na codificação espírita a gente chama o livro Os Espíritos da Verdade, né? E tem algumas questões muito interessantes. Lá no Lar de Teresa, por exemplo, a gente estuda o Livro dos Espíritos em 2 anos, né? Porque ele é muito detalhado, ele é muito cheio de coisa. E aí o Haroldo estava fazendo nessa palestra dele o estudo de umas perguntas do Livro dos Espíritos, que começam na 619 e vai até 625. E eu decidi falar isso aqui no Pílulas porque eu acho legal, né? São umas perguntas de como que a gente pode entender melhor as leis de Deus, né? Então, a primeira pergunta que ele faz é se Deus nos deu meios de conhecer as leis de Deus, né? Que até a chamada que eu fiz hoje no Pílulas, né? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Bom dia, Deborita, bom dia, Thaís. Como é que a gente sabe se a gente está ou não está seguindo as leis de Deus, né? Então, nessa primeira pergunta, que é a 619, é assim, a resposta é: todo mundo pode conhecer a lei de Deus, a gente pode compreendê-la e a gente pode procurá-la se a gente tiver bondade no coração. Bom dia, Márcio, tudo bem? Então, o que acontece? Só vai conhecer as leis de Deus e só vai entender as leis de Deus aquelas pessoas que tiverem bondade no coração e que tiverem em busca das leis de Deus. Aí a gente para pensar, né? As pessoas que não estão nem aí para a espiritualidade, para a sua evolução, para se conhecer, para evoluir, elas realmente não buscam a lei. Para elas, tanto faz. Na verdade, elas vão tentar conhecer um pouco da lei dos homens para poder escapar delas, né? Mas quem está a serviço do bem e quem quer saber, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que naquela situação eu agi da melhor forma? Será que eu estou agindo? Será que o Mestre Jesus está com orgulho de mim? Onde é que eu busco as leis de Deus, né? E nessa pergunta da 619, os espíritos respondem que quem quiser conhecer e quem quiser procurar, as leis virão ao nosso encontro, né? Existe as leis morais também do Espiritismo, e uma das leis morais do Espiritismo é a lei do progresso, que é: um dia vamos todos estar tão evoluídos espiritualmente que vamos conhecer todas as leis morais do Mestre Jesus, né? E a gente é comparado, o planeta Terra, como se a gente estivesse na adolescência
espiritual. Já não somos crianças, então já temos um conhecimento um pouquinho maior, né? Mas ainda não podemos ser considerados adultos perante a nossa evolução. Por que que nós ainda somos adolescentes? Porque ainda somos muito egoístas e porque ainda não fazemos da caridade o nosso princípio fundamental. Então, na lei do progresso, o planeta Terra é considerado ainda um planeta adolescente. E nós que habitamos aqui somos adolescentes, tentando entender como é que faz para a nossa evolução acontecer e para a gente andar dentro do manual, digamos assim, de Deus. Bom dia, João. Bom dia, Raquelzinha. E Thaís falou que o Livro dos Espíritos é um manual, exatamente, né? E aí vem uma parte que eu gosto muito, 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 que quando eu aprendi isso, o mundo deu uma clareada assim na minha cabeça. Eu espero que para quem conhece seja legal revisar e para quem não conhece seja interessante a descoberta. Que na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E cada religião tem seu livro, né? Se a gente pegar os judeus, eles têm a Torá. Se a gente pegar os muçulmanos, eles têm o Alcorão. Se a gente pegar os cristãos, eles têm a Bíblia, né? Então, assim, cada religião tem seu livro. E aí, Kardec pergunta, onde está escrito... Vamos ver se a gente se encontra, Raquelzinha. Tô com muita saudade de você. Onde está escrito a lei de Deus? E aí, sabe o que os espíritos respondem? Eles respondem que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E eu acho isso formidável. Porque se a gente parar para pensar, toda vez que a gente vacila, toda vez que a gente está dando um mau passo, toda vez que a gente está em desequilíbrio, uma coisa apita dentro da gente. Tipo assim, putz, não tá legal isso que você tá fazendo não, né? Aquela sensação assim de quando a gente dá uma driblada, né? A gente percebe rapidamente que não tá fazendo uma coisa muito bonitinha. Então, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Ou, como também muita gente fala e eu adoro, que é Deus habita em mim, né? Deus habita em mim, Deus habita em cada um de nós. A gente sabe o caminho que a gente tem que seguir. É que de vez em quando a gente se perde e dá umas atrapalhadas, né? Então, a verdadeira Bíblia está dentro de nós. Então, por que a gente precisa estudar o Evangelho? Por que a gente precisa ler, ouvir os vídeos do YouTube, tá aqui no Pílulas, etc e tal? São lembretes que a gente precisa ter, porque como ainda somos adolescentes na espiritualidade e ainda temos dentro de nós umas tendênciazinhas que não são muito legais, a gente precisa estar lendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, assistindo Pílulas, vendo os vídeos todos do YouTube para a gente relembrar o que a gente tem que fazer. É como se fosse assim, uma agenda. Não sei se vocês usam alarme, mas eu uso alarme pra caramba do meu celular. Eu boto o alarme não só para acordar, como para me lembrar que eu tenho uma reunião, para me lembrar que eu tenho que fazer algum pagamento, para eu ter que fazer alguma coisa. A gente sabe que tem que fazer, mas a gente usa o alarme do celular como uma forma de lembrete para a gente não esquecer. Então, a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Deus, quando nos fez, já nos fez com um chip de moralidade e de cumprir. Exatamente, a verdadeira Bíblia está dentro de nós. Lindo, né, Débora? Bom dia, Miriam, tudo bem? Só que Deus também nos deu os profetas, pessoas maravilhosas, e hoje está fazendo 109 anos que Chico Xavier nasceu, uma pessoa que se dedicou a vida toda à doutrina espírita, escreveu os livros, que teve uma conduta assim incrível. Então, o Mestre Jesus de vez em quando manda essas pessoas maravilhosas para encarnar aqui na Terra. A Thaís está falando que tem mania de alarme, tem o alarme do Pílulas. Arrasou, muito bem, Thaís. Então, o Chico, que hoje estaria fazendo 109 anos se tivesse encarnado, é um dos profetas, um dos lembretes ao vivo que Jesus manda para gente, para nos relembrar quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos que
quando estivermos evoluídos, a gente deve ter. Então, quando ele manda esses profetas, ele, na verdade, quer que a gente lembre a gente mesmo de como devemos nos comportar. Mas, dentro de nós, no nosso chip cerebral, já está a lei de Deus, já está a Bíblia, já está o Evangelho, já está tudo o que a gente precisa. É só a gente sintonizar com a rádio certa, né? Não com esse zumbido que tem aí no planeta Terra, para que a gente possa fazer a nossa caminhada evolutiva segundo as leis morais do Mestre Jesus e da nossa evolução. Bom dia, Suelen, tudo bem? Deus deu a certos homens a missão de revelar suas leis. Deu, que são os profetas, os escritores, aquelas pessoas de diversas religiões. Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa com uma atitude exemplar. A gente tem tantos seres evoluídos e iluminados que vieram à Terra mostrar com seu exemplo, né, o que seria uma conduta divina, né? Pessoas que fizeram da caridade a sua primeira lei, né, que vieram para servir, para ajudar o próximo, só para lembrar para a gente o que a gente verdadeiramente precisa fazer. E aí, Kardec, que era um cientista, pergunta nos livros dos espíritos assim: mas algum desses profetas falharam, né? E aí os espíritos respondem: os falsos profetas, eles eram inteligentes e tinham grande sabedoria, e aí eles misturavam algumas verdades com algumas mentiras, né? E a gente sempre vai ter esses falsos profetas encarnando na Terra, se dizendo missionários de Deus, e na verdade com outros interesses que não apenas o da caridade, o da salvação, o da evolução, porque ainda somos um planeta muito estranho, com muita gente esquisita, e faz parte, né? Então, eu sempre fico muito preocupada com a facilidade que hoje qualquer um chega e monta uma igreja, né? A igreja do Nosso Senhor do Pé Pequeno, sei lá, qualquer coisa parecida. E a pessoa faz uma carreira solo e ali faz os seus fiéis, e ele é a autoridade máxima, e meio que não rola uma fiscalização, e é sempre muito complicado quando a gente tem esses profetas estranhos, né? Porque pega as pessoas num momento carente, normalmente são pessoas muito inteligentes, pessoas que têm sabedoria, mas que têm uma moral esquisita, né? E acabam cometendo os abusos e os excessos, como a gente já viu ao longo da civilização, aquele americano que mandou todo mundo se suicidar, e tantas vezes que a gente viu esse tipo de manifestação esquisita. Agora, se a gente escolher, né, estar numa igreja, numa religião, numa filosofia que tem uma estrutura, que tem, por exemplo, no caso do espiritismo, as igrejas, elas estão debaixo do guarda-chuva da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, né? Então, quando a gente opta por frequentar um templo, uma igreja, seja lá qual for, que está dentro de uma hierarquia maior, com outras níveis hierárquicos, com uma fiscalização, a chance da gente não estar lidando com um falso profeta a chance de não ser um falso profeta, e sim de ser um profeta verdadeiro, para que a gente não caia nessas armadilhas. A Débora está falando que é péssimo quando se aproveitam da fragilidade do outro, mas infelizmente tem, né? E já estava lá codificado no Livro dos Espíritos em 1800 e tal, que haveriam os falsos profetas. Então é sempre mais seguro quando a gente escolhe seguir por uma religião que não é a religião do coelhinho tarado ali da esquina, e sim uma coisa dentro de uma filosofia maior, para a gente evitar de estar vulnerável aos falsos profetas, né? E aí,
perguntam para Kardec assim, o Kardec pergunta, qual é o caráter do verdadeiro profeta? E aí ele responde, reconhecemos os verdadeiros profetas pelas suas palavras e pelas suas ações. Quer dizer, não basta a pessoa falar bonita, ela tem que ter uma vida bonita, ela tem que ter atitudes bonitas, né? Então, muito mais do que a gente se deixar levar ou iludir por palavras bonitas, a gente tem que entender que ações aquela pessoa está tendo, né? Que se diz um profeta do Mestre Jesus. Como é a atitude dela, como é a sua vida pessoal, por que caminhos ela anda, para a gente poder ter ou não credibilidade naquela pessoa. Entrou Cris, oi amiga, tudo bem? Entrou Elmar, tudo jóia? Suelen, acho que eu já falei, né? Então, a outra pergunta, que é a 625, que é também lindíssima, quando Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para ser nosso guia e modelo? Aí adivinha o que os espíritos respondem? Vede Jesus, né? Que foi o nosso exemplo maior, que veio à Terra há 2019 anos atrás para nos mostrar com as suas palavras e com as suas ações que conduta seriam a conduta das leis morais e das leis divinas de Deus para nós, né? O Mestre Jesus, com seu exemplo, é uma pessoa que 2019 anos depois ainda é o modelo, ainda é o nosso guia e ainda é quem nós queremos, quem sabe um dia, daqui a muitas encarnações, chegarmos a ser. Então, resumindo que essas primeiras questões, essas questões 620, 19 até 625, trazem, do Livro dos Espíritos, trazem para a gente, as leis divinas estão dentro da nossa consciência. A gente não precisa ir para lugar nenhum para procurá-las, porque elas já vêm no nosso chip. A gente só precisa estar sintonizada com a nossa consciência para andar pelo caminho reto e pelo caminho do bem, e que se a gente quer seguir um modelo, a gente siga o modelo do Mestre Jesus, e que os outros livros, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, se você é budista, o seu livro, se você é judeu, o seu livro, eles são para a gente lembretes, para que a gente fique sempre com orar e vigiar, porque a gente se perde muito rapidinho da nossa consciência, né? A gente tem a consciência flexível, né? Às vezes pode, mas às vezes também não tem problema, e a gente vai meio que, né, tentando adaptar, mas que se a gente olhar dentro de nós e se a gente honrar o Deus que habita em nós, a gente vai saber direitinho quando a gente está no caminho certo, quando a gente está honrando o Mestre Jesus e quando a gente está caminhando para a nossa evolução, né? Porque a lei do progresso é uma das leis morais do Espiritismo, que é muito bonita, que eu até separei para vocês, e ela fala assim, que a moral e a inteligência são duas forças que têm que se equilibrar em nós, tá? E o progresso cotidiano é feito em lenta marcha, quer dizer, a gente evolui de pouquinho em pouquinho. O nosso progresso não é uma coisa muito rápida, né? Só quando a caridade for a base da lei humana, aí sim a gente vai poder ser considerado adultos perante a lei de Deus, né? E quando todos escolherem viver em harmonia. Então, essa é a minha reflexão de terça-feira para nós, que a gente tente fazer da caridade a nossa base, né? E que a gente tente viver em harmonia, embora muita gente não deixe a gente ficar em harmonia, que são pessoas difíceis que a gente tem no nosso caminho, né? Mas a gente consegue, gente. A gente tem que tentar. A gente tem que lembrar do Mestre Jesus e dizer assim, ok, esse modelo aí é bem complicado da gente seguir, mas vamos fazer um esforcinho, né? E a cada dia a gente dá um passinho, e a cada dia a gente busca a nossa evolução, a gente busca analisar a nossa consciência e pensar o que o Mestre Jesus faria nessa situação, para que a gente vá caminhando na nossa evolução. E segundo, né, a lei do progresso, um dia a gente chegue a ser adulto, né?
que é difícil, porque nós ainda estamos adolescentes. Ah, meu Deus do céu, e de vez em quando eu sou uma adolescente tão rebelde. Eu acho que eu faço pílulas para ser obrigada a estudar, sabe? Meu lembrete é o pílulas, que aí eu tenho que estudar todo dia para estar aqui, para ver se eu consigo me moldar, porque tem pessoas que complicam a minha evolução, gente. Eu queria estar evoluindo, mas tá difícil. Mas vamos embora, vamos conseguir. Beleza, meninos e meninas? Essa sala hoje está recheada de meninos, que coisa boa. Me despeço aqui de vocês, desejando que o nosso progresso seja a nossa maior conquista, a nossa maior vitória, e que a gente consiga a nossa evolução. A Suelen falou que como, né? Como aquelas pessoas que complicam a nossa evolução. Thaís falou, obrigada por usar a sua consciência para nos ajudar no caminho da evolução. Imagina. A dificuldade, as provações, as atitudes, a evolução. É isso aí, Elmar. Vamos que vamos. Vamos buscando com o nosso conhecimento, analisando a nossa consciência, que no fundo, tá tudo dentro de nós. A gente só precisa ativar os alarmes. Certo? Márcia, adorei ter você comigo. E Macarena. Beijo, Deborita. Beijo, Elmar. Beijo, Kiko. Beijo, Suelen. Beijo, quem mais entrou? Thaís, que tá sempre com a gente aqui. Cris. Raquelzinha entrou hoje também. Tá. Miriam Maia entrou também. João conseguiu entrar hoje. Uma audiência extremamente masculina. Marcelo também. Rodrigo, Moniquita. Onde Jesus mora dentro de nós também. Deus habita em nós, Jesus mora conosco, na nossa consciência, e é a gente ativar esses alarmes todos para lembrar de estar no caminho do bem. Beleza? Um beijo enorme, meninos e meninas. Nos vemos amanhã. Se Deus quiser, meio milímetro mais evoluídos e evoluídas. É difícil, mas a gente consegue. Né, Suelen? Se os outros não atrapalharem a gente consegue. Oh, meu Deus do céu. Tem os outros que são bem complicados na vida da gente. Mas vamos lá, vamos vencer. Beijo enorme, adorei estar aqui com vocês. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tchau.